Bom, pessoal, nessa videoaula vamos dar sequência então à transmissão das obrigações, agora especificamente tratando da assunção de dívida, ou também designada de cessão de débito, tratada nos artigos 299 a 303 do Código Civil Brasileiro. Aqui também, como no caso da cessão de crédito, existe uma triangulação. Nós temos o vínculo formado entre dois sujeitos, A e B, respectivamente credor e devedor, e teremos um terceiro sujeito, aqui designaremos de C, né, que vai surgir como o assunsor da dívida, ou seja, aquele a quem será transmitida a carga debitória. Não é? É oportuno já desde logo mencionar que, ao contrário do que ocorre na cessão de crédito, onde o devedor não precisa consentir para que ocorra a cessão de crédito, na assunção de dívida, obviamente, é totalmente diferente. Haverá aqui a necessidade de prévia aquiescência, ou seja, concordância do credor para que ocorra a assunção de dívida. E a questão me parece muito óbvia: o crédito é em benefício do sujeito ativo do credor, e ele, quando realiza o negócio jurídico, né, com o devedor originário, ele vai verificar a capacidade, né, de solver deste, de tal forma que, se fosse possível, sem a aquiescência dele, transmitir-se o débito a um terceiro, que talvez fosse insolvente, nós já perceberíamos aí, né, de plano, um prejuízo para que o credor eventualmente não pudesse vir a receber o seu crédito, não é? Então, dito isso, conceitualmente, nós podemos então observar que a assunção de dívida, como eu disse já também anteriormente, para alguns denominada de cessão de débito, é um negócio jurídico bilateral, pelo qual o devedor, com a aquiescência expressa do credor, transfere a uma terceira pessoa os encargos obrigacionais, de modo que este assume a sua posição na relação obrigacional, substituindo no polo passivo do liame. Com essa definição conceitual, então, é de se ver que na espécie há tão somente a substituição do devedor, permanecendo incólume a obrigação ou o vínculo iuris, né, formador do negócio. O que vale dizer, difere, por exemplo, da novação subjetiva passiva. Abrindo parênteses, a novação subjetiva passiva, né, é uma das formas ou meios indiretos de cumprimento da obrigação, como será estudado em videoaula posterior, adiante, na qual se opera a mudança do devedor e também da obrigação, pois que há a extinção da primitiva relação obrigacional pela criação de uma nova. Então, veja, não há que se confundir, né, por conseguinte, repetindo, assunção de dívida com novação subjetiva passiva. No caso, portanto, trata-se apenas da alteração de sujeitos. Aqui, nos reportando a assunção de dívida, não é? Então, repetido, no caso, portanto, trata-se apenas da alteração de sujeitos. Primitivo devedor por outro que vai lhe ocupar o lugar no negócio jurídico, ou, em outras palavras, a transmissão da carga debitória do devedor originário para um terceiro. Um exemplo de ocorrência dessa modalidade de transmissão de obrigação se dá na transferência de fundo de comércio, por exemplo, quando o novo devedor assume todos os compromissos do contrato ou do giro mercantil, colocando-se na posição do devedor primitivo. Também havemos presente no financiamento de construções, onde o devedor, ao alienar o imóvel, passa seu débito ao adquirente. Em ambos os casos, contudo, é de se observar que deve ocorrer expressa concordância dos credores, de eventuais financiadores e mesmo de terceiros proprietários de bens dados em garantia, quando houverem.
Os pressupostos para a ocorrência e validade e eficácia da assunção de dívida, né, devem ser observados, como de regra, para qualquer outro negócio jurídico, né? E quais sejam existência e validade da obrigação transferida, substituição do devedor sem alteração da substância do vínculo obrigacional, anuência do credor de forma expressa. Obviamente também a observância dos requisitos alusivos aos atos jurídicos em geral. Como já falamos, decorrente lá da leitura do artigo 104 do Código Civil Brasileiro, capacidade das partes, objeto lícito e possível, forma geral, e todos aqueles mais pontos lá contemplados no artigo 104, que é já do conhecimento dos senhores e das senhoras. Com relação às modalidades, nós temos então no nosso ordenamento civil que a assunção de dívida pode se dar por expromissão, que é o negócio jurídico pelo qual uma pessoa assume espontaneamente o débito de outra, e que consiste no contrato entre um terceiro, que se dá o nome de expromitente, e o credor, pois o devedor primitivo não toma parte nessa convenção. O expromitente assume espontaneamente a dívida sem ordem do devedor. Eu costumo dizer, não é, para facilitar a compreensão, que essa modalidade de assunção de dívida por expromissão, né, e aqui eu faço essa associação para fins didáticos, né? Imaginem alguém não sendo convidado para uma festa, mas mesmo assim comparecendo. Ela é chamada de penetra da festa, né? Então, o expromitente na assunção de dívida seria como um penetra. Ele não é convidado, mas vai e comparece, né? Então, nós temos ainda, com relação à assunção de dívida por expromissão, a liberatória, né, quando houver perfeita sucessão no débito, ficando exonerado o devedor primitivo, exceto seu terceiro era insolvente e o credor ignorava tal situação, né? Então, veja, quando fala aquela expromissão liberatória, o cedente, né, o devedor primitivo, ele está totalmente fora do vínculo jurídico, de tal forma que o credor somente poderá demandar agora do cessionário, né, do novo devedor que assumiu o lugar daquele. Do outro lado, nós teremos, né, a expromissão cumulativa. E ela ocorre na hipótese do terceiro ingressar na obrigação como novo devedor ao lado do devedor primitivo, passando ele a ser devedor solidário, de forma que o credor poderá demandar contra qualquer um deles, por conseguinte, né? E a novação por expromissão, por expromissão cumulativa, por conseguinte, né, vincula ainda o cedente, juntamente com o cessionário, a obrigação de pagar, né? Além dessa assunção de dívida por expromissão liberatória, nós também temos a por delegação, né? E essa então ocorre, diferentemente daquela anterior, que abre aspas, né, se dava por intromissão, né, por um terceiro que não é convidado, mas comparece à festa, né? Na delegação ocorre o contrário, né? Pois o devedor transfere a terceiro com anuência do credor sempre, né, o débito com este contraído, isto é, a assunção do débito ocorre em razão de um contrato entre um terceiro, a quem se designa de delegado, e devedor, que é a quem se designa então de delegante, com anuência do delegatário, credor, que é considerada como imperfeita, pois não opera a extinção do débito, podendo ser, né, cumulativa, na hipótese de terceiro ingressar na obrigação como novo devedor, ao lado do devedor primitivo, passando ele a ser devedor solidário, de forma que o credor poderá demandar contra qualquer um deles, né?
melhor dizendo, no caso da hipótese da cumulativa, né, na verdade, ela se subdivide em privativa, né, a anteriormente falada se referia à expromissão, né, então atente-se para esse detalhe. No caso, então, aqui a assunção de dívida por delegação é privativa, ocorrerá quando o delegante se exonera do débito, que passa a ser todo do delegado, sem se responsabilizar pela solvência deste. Nós também temos a assunção de dívida por delegação simples, e ela ocorre, no caso, então, quando o delegado ingressa na relação obrigacional unindo-se ao delegante, que continuará vinculado, contudo, somente podendo ser instado a satisfazer o débito, na hipótese do delegado deixar de cumprir a obrigação que assumiu, pelo que aqui não se pode falar em solidariedade, certo? Então, há que se observar essas diferenças, né, entre as duas modalidades de assunção de dívida, a primeira por expromissão, a segunda por delegação e as suas duas subdivisões, né? É que se observar também que a expromissão e a delegação em espécie, ou seja, em estudo, o que está sendo comentada, não se confunde com as formas de inovação designadas pelos mesmos nomes e que serão estudadas em momento oportuno, quando lá, né, do estudo dos meios indiretos de pagamento das obrigações. Para finalizar, uma pequena interpretação exegética dos artigos 299 a 303 do nosso Código Civil Brasileiro, começando então pelo artigo 299, a qual eu chamo a atenção dos senhores, a partir da leitura que venho a fazer do dispositivo citado, artigo 299, vocês observam que no caput, ou na cabeça desse dispositivo, nós podemos retirar o conceito, apesar do legislador não se preocupar em conceituar no campo do obrigacional nenhuma das suas modalidades, não é? No parágrafo único do mesmo artigo 299 do Código Civil, nós temos o prazo para consentimento pelo credor. E há que se observar, então, que no parágrafo único desse artigo 299, decorre que o silêncio interpreta-se como recusa, não é? Já no artigo 300 do Código Civil Brasileiro, o que da leitura dele vai resultar é que ocorre a extinção das garantias primitivas, ou seja, das garantias dadas pelo devedor primitivo ao credor, salvo havendo consentimento do devedor do devedor primitivo para suas permanências. O artigo seguinte, o artigo 301, né, decorre da leitura dele a anulação da substituição, ou melhor dizendo, que a anulação da substituição do devedor com a restauração da dívida, com todas as suas garantias, ocorrerá, né, e o efeito, podendo ocorrer nessa anulação, a consequência será que a dívida, né, restaurar-se-á ao primitivo devedor, por conseguinte ao cedente, né, e as garantias por ele prestada, sobretudo nessa questão que se observa aqui no artigo 301, excetuando-se aqui tão somente aquelas garantias prestadas por terceiro, a não ser que ele tivesse consciência do vício que inquinava a obrigação, ou seja, se ele participou também, né, ou se ele tinha consciência do que estava ocorrendo, é óbvio que ele irá também ser responsabilizado. No artigo 302, trata da cessação dos privilégios e garantias pessoais do devedor primitivo, vedação ao novo devedor de opor as exceções pessoais do antigo sujeito passivo. Vejam, senhores e senhoras, as exceções pessoais, como o próprio conceito, né, nos leva a acreditar, são aquelas que só podem ser levantadas pelo titular do direito, né? Então, por isso são tratadas de exceções pessoais, né, oponíveis por uma pessoa. Elas não se transmitem, essas exceções pessoais, de tal forma que só o devedor primitivo poderia levantá-las ao credor cedente. O novo devedor ou cessionário não poderá fazer uso
daqueles direitos, né, ou daquelas exceções que competiriam, se o caso, ao cedente. E para finalizar, o disposto no artigo 303, que ali decorre então o prazo para o credor hipotecário recusar a assunção do débito por terceiro. 30 dias da data da notificação válida, de tal forma que, ao contrário do que dispõe o parágrafo único do artigo 299, aqui quem cala consente. Tá? Então era isso, e mais uma vez agradecendo a atenção de todos, espero que tenha sido útil e os ajude a estudarem mais e melhor.